Bom dia, Dr. Rafael. Eu vou trazer alguns elementos assim dentro daquela perspectiva que eu já te falei, né? Como que a gente pode organizar um trabalho de forma que ele possa ser o mais completo possível. Claro, segundo a compreensão, né, de muitos autores e lá na raiz aristotélica, já se tem a ideia de que um trabalho teórico assim mais completo ele envolve quatro dimensões, né? Então, num primeiro momento, você vai tratar da natureza do objeto que você vai pesquisar. Ou seja, tu vai dizer o que ele é, no que ele se constitui, né? Segundo, você vai trabalhar a questão da dinâmica, como é que ele funciona, né? Como é que ele se articula, como é que ele se desenvolve. Terceiro, você vai ver os resultados materiais disso, né? O que resulta essa ação. E, por último, fica a abordagem assim, do sentido, o sentido final, o sentido ético, político, social, o sentido no direito, né? Daquele objeto investigado. Então, são quatro dimensões que correspondem àquelas quatro questões fundamentais aristotélicas que ele utiliza. Ele foi genial nesse sentido, né? Que ele utiliza no sentido assim de desenvolver uma temática de uma forma mais completa possível, né? A natureza corresponde à questão o que é a coisa, né? Então você vai trabalhar a questão do mito, por exemplo, você vai desenvolver toda uma abordagem falando sobre o que seja o mito. Segundo, como funciona, né, a causa ativa, né, daquele tema, que é, na verdade, a abordagem do funcionamento dessa realidade abordada, né? Como é que ela funciona, como é que ela se movimenta. Terceiro, você vai ver as causas materiais, os resultados desse processo, desse movimento, que é, então, a questão do que resulta, afinal de contas. E, por último, você vai buscar, então, a causa final, ou seja, o sentido ético, político, social, jurídico, daquela abordagem que você trabalhou, né? Tendo você a questão do mito, por exemplo, eu entendo que, num primeiro momento, você poderá justamente fazer uma abordagem sobre o que seja o mito, né? Para depois poder falar da representação e da função que ele tem dentro do direito e como é que ele funciona, na verdade, né? E qual é o resultado que ele apresenta a partir daquela representação que ele traz. E, por último, você vai poder fazer uma abordagem. Então, com certeza você tem uma abordagem a ser feita sobre a questão do mito no direito e o significado assim social, ético, político, enfim, que você vai abordar. Então, são quatro passos distintos que correspondem, vamos dizer, às quatro grandes causas aristotélicas para o desenvolvimento de uma temática de uma forma mais completa possível. Quem aplica essa abordagem de uma forma operacional, de uma forma muito bonita e competente, assim, no tema que ele desenvolve, é o Fritz Joch Capra, na obra sobre a teia da vida, né? Ele redescobre as quatro causas fundamentais de Aristóteles
Só que o Aristóteles tem uma abordagem assim, cosmocêntrica do mundo. Ou seja, o Aristóteles tem uma visão do universo como cosmos, como algo que se rege por leis matemáticas, por leis lógicas, né? Tanto é que as consequências disso, ele chega a dizer que a racionalidade fundamental que está por trás de tudo isso é justamente uma racionalidade lógica, matemática, que é representada pelo Sol, que ilumina tudo, na segunda compreensão dele no universo. Então, o Aristóteles, né, segundo a visão que se desenvolveu na Grécia, e de acordo com as concepções e vivências que os indo-europeus trouxeram para aquele território, né, onde eles implantaram a civilização grega, é de uma raiz e de uma experiência originária onde o homem é entendido como aquele que é à medida que se apropria. Então, eles foram os primeiros homens na história humana que pensaram, que organizaram, que sistematizaram e que fizeram isso mesmo, de se apropriar das terras e das coisas, né? Então, a apropriação é uma definição essencial a respeito do homem. Eu sou à medida que tenho. O ser e o ter se identificam. Então, a visão cósmica, a visão do universo, a visão da vida que eles apresentam, é uma visão cosmocêntrica. É uma visão vista pelo olhar racionalista. Tudo se reduz, então, a uma racionalidade lógica e matemática. Tanto é que a filosofia grega, ela se assenta, se desenvolve fundamentalmente em cima do raciocínio lógico e da concepção matemática do mundo. E, por consequência, então, a ação do mundo, ou, vamos dizer assim, não só por consequência, porque a experiência originária desses homens lá, desde as estepes eurasiáticas, lá onde moram os mongóis hoje, aquelas tribos nômades, elas, na verdade, desenvolveram a experiência de que, para ser homem, né, para ser alguém, a gente precisa ter. Então, a pessoa se mede por aquilo que ela tem, por aquilo que ela apresenta. Hoje é pelos títulos que ela tem, pelas propriedades que acumula, pelos cursos que fez e assim por diante. Você sabe muito bem isso, né? Certo? Então, se você vai fazer uma abordagem e eles, nesse sentido, quando olham a dinâmica da vida e das coisas, é vista também nessa ótica. Terceiro, a abordagem dos resultados de todo um processo de ação do homem no mundo também é lida, analisada, interpretada a partir dessa visão. E, por último, eles têm também a concepção do que seja justiça, do que seja o bom, do que seja o ético e assim por diante. Então, tem as 4 dimensões aí dentro, né? E quando você vai fazer um trabalho, por exemplo, você tem o pensamento de trabalhar sobre o mito e a sua função no direito, então você pode fazer a mesma abordagem assim. O que seria o mito, então? O que eu diria, vamos dizer assim, eu li agora no Google, aí ele traz 12 representações diferentes, 12 representações míticas a respeito do direito, né? A mais conhecida é a balança, né? Com a representação da pessoa que segura a balança de olhos vendados, né? A própria venda nos olhos representa o direito, o martelo, a espada, Temis, que é uma deusa, né? A coruja, a beca, o trono, o crucifixo, a pena e os livros, a astreia, ou astreia, né?
Até Santo Ivo tem nessas representações. Então, elas são representações simbólicas, dá para dizer também, são representações mitológicas, porque o mito, aqui que está a coisa importante, né, para se falar sobre a natureza do mito. O mito pode ser uma historinha daquelas que eles contaram lá na Odisseia, na Ilíade, né, que tem formas poéticas também de falar das coisas. Né? O mito, então, ele pode ser representado numa fábula, num romance, né, numa novela, numa poesia, num mantra, eu diria, inclusive, porque o mantra é uma formação de palavras que tem a função de operacionalizar essa passagem, essa conquista do homem em termos de conteúdos internos, né? De representações e de coisas que lhe dão sentido. O conto também pode ser considerado mito, né? Uma historinha em quadrinhos, né? Todas essas historinhas e representações que são criadas e apresentadas, né? Um filme, uma novela, né? As representações teatrais, os próprios símbolos, como nós dissemos agora, né? No direito tem mais de 10 símbolos para representar isso. Então, o que seria o mito? O mito não é só uma historinha que foi contada lá pelos antigos gregos, né? Ou outros tipos de povos. A própria Bíblia, no Antigo Testamento, ela é perpassada de ponta a ponta por uma linguagem mítica, por uma linguagem de fábulas, de lendas, de pequenas histórias, né? Às vezes de poesias, de contos, que são uma forma, vamos dizer assim, uma forma de poder explicar e transmitir para as outras gerações aquilo que se compreende sobre a natureza de cada coisa. Então, o mito, ele tem uma capacidade justamente de mobilizar não só a mente da pessoa, a racionalidade, mas também de mobilizar a pessoa no sentido da emoção, do sentimento, e que lhe dá, vamos dizer, que lhe dá o caráter bem mais atrativo, por exemplo, como tem uma novela na televisão, né? Uma poesia, né? Num livro, uma representação teatral, tudo que é simbólico, que é parabólico, que é significativo, ele tem uma força atrativa sobre a percepção das pessoas. Entende? Então, a natureza do mito seria propriamente uma representação narrativa, uma representação poética, uma representação novelesca, né? De algo, mas de algo onde o mito busca apresentar ou representar para as pessoas aquilo que a sociedade entende como essencial. Né? Então, claro, numa representação teatral, na abordagem de um tema numa novela, aparece todo o sentido social, cultural, estético, poético, que essa sociedade tem e quer transmitir. Né? É tão forte isso que quando apresenta uma novela nova, fazem o lançamento de um determinado tipo de moda, o cabelo, barba, ou roupa, né? Ou tipo de linguagem, geralmente produz um efeito muito grande na sociedade, porque nessa perspectiva consumista que nós temos, que é uma das essências, digamos assim, do nosso olhar pequeno e pobre no mundo hoje, né? O consumismo, eu sou à medida que consumo, a representação disso numa roupa, numa linguagem, numa música, numa dança, numa novela, vai criar raiz
dentro das pessoas. Tanto é que a juventude, por exemplo, se influencia muito por essas modas que são lançadas, onde o mercado vai faturar em cima. Então, sempre num mito, numa novela, numa fábula, tem a representação de como a sociedade pensa o que é essencial, né? Na natureza humana, no comportamento. Não sei se deu para me entender. O mito merece, digamos assim, um tema bem importante, digamos, tê-lo como abordagem, principalmente no direito. Eu acredito que ele pode desvendar, sim, um estudo desses pode desvendar as características fundamentais do direito no Ocidente, que é originário do direito romano, e o direito romano, que é uma versão daquele pensamento grego, né? Uma visão histórica, uma visão social, uma visão antropológica, que se centra sobre uma visão do homem como propriedade, como ter, como o ter caracteriza o ser. É uma dicotomia, na verdade, identificar o ser com o ter, né? É um estreitamento absoluto da natureza humana. E nós vivemos isso com intensidade e ao extremo na nossa sociedade hoje. E o direito, baseado também nessa fundamentação lógica e matemática, tanto é que o direito se executa sempre a partir do cumprimento da lei, né? Tem toda uma racionalidade. Muitas vezes a justiça mesmo não acontece nas decisões, por exemplo, de um juiz e assim por diante. Então, os critérios pelos quais se exerce o direito estão fundamentados em cima de uma visão, vamos dizer assim, que tem seus fundamentos num pensamento racional, racionalista, né? Me parece pelo menos que é por aí. Se isso ajuda, que bom. Né? Mas eu entendo que seja por aí assim, a abordagem de um trabalho.